Olá, sou o Dr. Marcelo Oliveira, cirurgião cardíaco, e durante mais de 15 anos minha vida tem se passado em uma sala de cirurgia consertando corações. Mas hoje quero falar com vocês sobre algo que vejo fora da sala de operações. Algo que me preocupa profundamente. É um alerta sobre um perigo que se esconde à vista de todos, provavelmente no seu próprio armário de remédios. Eu vi as consequências devastadoras de medicamentos que uma enorme parte da população adulta consome, pensando que são tão inofensivos quanto um caramelo. Eles são tomados para dor, azia ou um simples resfriado. Mas a realidade que vejo nos meus pacientes é que alguns desses fármacos, longe de ajudar, podem estar enfraquecendo silenciosamente o músculo mais vital que temos, o coração. Não falo de tratamentos estranhos nem drogas experimentais. Falo de analgésicos de venda livre, de protetores de estômago que fazem parte da rotina matinal e de simples descongestionantes. A evidência científica e minha própria experiência clínica mostram um quadro preocupante. Sem saber, muitas pessoas com mais de 60 anos estão aumentando seu risco de sofrer problemas cardíacos graves. Meu objetivo hoje não é assustar, é todo o contrário. É dar clareza, é dar o conhecimento para que vocês possam se proteger e tomar as rédeas da sua saúde. Porque o verdadeiro perigo não é a doença, mas a desinformação sobre os riscos que corremos. A seguir, vamos destrinchar os 5 tipos de medicamentos de uso comum que representam um risco para a saúde do coração nos nossos idosos. Vou explicar por que são perigosos, como agem e, o mais importante, o que vocês podem fazer a respeito. Fiquem comigo, porque essa informação pode literalmente salvar a sua vida ou a de alguém que vocês amam. Seção 1. O perigo oculto no alívio da dor. Os anti-inflamatórios, não esteroides. Comecemos pelo grupo de medicamentos mais comum em qualquer casa. Os anti-inflamatórios não esteroides, ou AINES. Nomes como ibuprofeno, naproxeno ou diclofenaco com certeza são familiares. São nossa primeira opção para uma dor de cabeça, uma dor nas costas ou a dor da artrite. São eficazes, não há dúvida, mas usá-los sem controle, especialmente se você tem mais de 60 anos ou problemas de coração, é como jogar roleta russa. Há anos, a comunidade médica sabe que essas pílulas aparentemente benignas têm um lado sombrio. A própria FDA dos Estados Unidos, já em 2005, exigiu advertências claras sobre o risco de infartos e derrames cerebrais. Deixem-me contar o caso de João, um paciente meu de 72 anos que adorava jardinagem. Ele sofria de artrose nos joelhos e, para aliviar a dor, tomava diclofenaco quase diariamente. Um dia, enquanto cuidava de suas rosas, sentiu-se exausto, faltava o ar e seus tornozelos estavam inchados ao dobro do tamanho. Na emergência, descobrimos que ele estava sofrendo uma insuficiência cardíaca aguda. Seu coração, que já trabalhava extra pela idade e uma hipertensão leve, simplesmente não aguentou mais. O gatilho não foi um novo problema cardíaco, mas o uso continuado daquele anti-inflamatório inofensivo. Como algo tão comum pode ser tão perigoso? O mecanismo é sutil. Os AINEs bloqueiam enzimas para reduzir a inflamação, mas ao fazer isso, também interferem em substâncias que protegem nossos rins e vasos sanguíneos. Mesmo se você não for hipertenso, o uso regular pode aumentá-la. E se você já toma medicação para pressão, os AINEs podem anular seu efeito disparando a tensão sem que você perceba. É vital entender que o risco depende da dose e da duração. Fármacos como diclofenaco e ibuprofeno em doses altas, cerca de 2.400 mg por dia no caso do ibuprofeno, são os que mais se associam a problemas. O naproxeno em doses baixas parece um pouco mais seguro, mas o risco nunca é zero. E por se fora pouco,
Se você toma aspirina em dose baixa para proteger o coração, alguns AINES, como o ibuprofeno, podem anular seu efeito protetor. Então, o que fazer? A solução não é aguentar a dor, é falar com o seu médico. Pergunte: doutor, com meu histórico, qual é a opção mais segura para mim? Há alternativas. Às vezes, o paracetamol é suficiente. Outras, cremes ou géis anti-inflamatórios que atuam localmente, são uma ótima opção. E se um AINE for indispensável? A regra de ouro é a dose mais baixa pelo menor tempo possível. Seção 2. O falso protetor. Os inibidores da bomba de prótons, IBPs. Chegamos ao número 4, e isso vai surpreendê-los, porque é conhecido como o protetor do estômago. Falo dos inibidores da bomba de prótons, ou IBPs. Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. São dos fármacos mais vendidos do mundo. Milhões de pessoas os tomam toda manhã, quase como um ritual, para refluxo ou para proteger o estômago de outros medicamentos como os AINES, que acabamos de ver. E aqui está a ironia. O medicamento que te dão para te proteger de um risco pode estar criando outro pela porta dos fundos. Conto a história de Maria, de 68 anos, a quem receitaram omeprazol para um refluxo crônico. Disseram para ela tomá-lo pelo resto da vida. Sua azia desapareceu e ela nunca mais questionou. Anos depois, em uma revisão, seu eletrocardiograma mostrou algo estranho. Um exame de sangue revelou a causa. Seus níveis de magnésio estavam no chão. O magnésio é o guardião do ritmo cardíaco. Quando falta, o coração fica eletricamente instável, como uma orquestra sem maestro, e podem aparecer arritmias perigosas. A causa da deficiência de Maria? O uso crônico de omeprazol. Os IBPs reduzem o ácido do estômago, mas essa acidez é crucial para absorver nutrientes. Ao suprimi-la por muito tempo, a absorção de magnésio despenca. Mas não para por aí. Há algo que nos preocupa ainda mais. Vários estudos observacionais encontraram uma associação entre o uso de IBPs e maior risco de infarto. Uma das teorias é que esses fármacos poderiam reduzir os níveis de óxido nítrico, uma molécula que mantém flexíveis nossos vasos sanguíneos. Quando falta, os vasos endurecem, preparando o terreno para um infarto. A relação causal ainda se debate, mas a associação é preocupante. Além disso, o omeprazol pode interferir em medicamentos vitais como o clopidogrel, um antiagregante dado após um infarto. Pode fazer que esse fármaco protetor seja menos eficaz, deixando o paciente desprotegido. O problema é que esses fármacos foram banalizados. Foram criados para tratamentos curtos de 4 a 8 semanas, mas se tornaram uma solução permanente para problemas que muitas vezes poderiam ser gerenciados com mudanças de estilo de vida. Se você toma o IBP há meses ou anos, não pare de repente. Fale com o médico. Pergunte: eu realmente preciso dele a longo prazo? Podemos reduzir a dose? Há alternativas? E se precisar tomá-lo cronicamente, é fundamental que o médico revise seus níveis de magnésio periodicamente. Antes de continuar com os próximos fármacos, que incluem alguns para simples resfriados, quero fazer uma pequena pausa. Se o que ouviram até agora parece útil, peço 2 coisas bem simples. Primeiro, inscreva-se neste canal. Minha missão é dar informação de saúde clara e sem rodeios, para que vocês possam tomar as melhores decisões. Segundo, e talvez mais importante, compartilhem esse vídeo. Pensem nos seus pais, avós, amigos. Um simples clique pode iniciar uma conversa que realmente pode salvar uma vida. Obrigado pelo apoio. Sigamos com o número 3, um que quase todos temos em casa. Seção 3. O perigo de um simples resfriado. Os descongestionantes orais. Chegamos ao número 3. Os descongestionantes orais para o resfriado. Aqueles que levam pseudoefedrina ou fenilefrina.
São a solução mágica para aquele nariz entupido que não te deixa em paz. Mas essa solução mágica pode ter um custo muito alto para o seu coração, especialmente se você já tem pressão alta ou alguma doença cardíaca. Ana, uma professora aposentada de 75 anos, pegou um resfriado forte. Para conseguir respirar, comprou na farmácia um antigripal conhecido, com pseudoefedrina. No segundo dia, começou a sentir que o coração ia sair do peito, junto com tontura e uma dor de cabeça terrível. Seu filho a levou ao hospital. Ela tinha pressão nas alturas e uma arritmia. Aquele descongestionante a levou ao limite. Por que isso acontece? A pseudoefedrina e a fenilefrina são vasoconstritoras. O trabalho delas é estreitar os vasos sanguíneos. No nariz é ótimo, porque reduz a inflamação e você respira. Mas o fármaco não age só no nariz. Viaja pelo corpo todo, estreitando os vasos sanguíneos em todos os lugares. Isso tem duas consequências. Primeiro, ao estreitar as artérias, o coração tem que bombear contra uma resistência muito maior. É como tentar passar água por uma mangueira apertada. A pressão dispara. Isso pode provocar um pico de hipertensão perigoso. Segundo, são estimulantes. Fazem o coração bater mais rápido e de forma irregular. Se você já tem um coração sensível, esse estímulo extra pode desestabilizá-lo. Recentemente, as agências europeias voltaram a focar na pseudoefedrina por sua ligação com síndromes raras, mais graves, que envolvem estreitamento dos vasos sanguíneos do cérebro. Isso só demonstra o quão potente é seu efeito no corpo todo. O grande perigo desses fármacos é que são de venda livre. A gente os compra sem ler a letra miúda e sem pensar nos riscos. Se você tem mais de 60 anos e, sobretudo, se sofre de hipertensão ou qualquer problema cardíaco, evite-os. Há alternativas muito mais seguras: sprays de água salina, umidificadores ou sprays nasais com corticoides que atuam só localmente. Não deixe que o alívio para o nariz se torne uma emergência para o seu coração. Seção 4. A conexão mente-coração. Certos antidepressivos antigos. Chegamos ao número 2, um tema delicado, mas vital: a saúde mental. Falo de uma classe de antidepressivos mais antigos, mas que ainda se usam, às vezes para depressão e outras para dor crônica. Os antidepressivos tricíclicos, nomes como amitriptilina ou imipramina. A depressão em si é um fator de risco para doenças do coração. Por isso, tratá-la é crucial, mas como a tratamos importa, e esses fármacos podem ser perigosos para o coração de uma pessoa idosa. Pedro, de 78 anos, sofria uma dor terrível nos pés por causa do diabetes. Seu médico receitou uma dose baixa de amitriptilina. Ajudou com a dor, mas ele começou a ficar tonto toda vez que se levantava. Um dia desmaiou e quebrou o quadril. A causa era a amitriptilina, que provocava uma queda brusca da pressão ao se pôr de pé, uma hipotensão ortostática. Mas esse não é o único risco. Esses fármacos também podem acelerar o ritmo cardíaco em repouso, o que significa o estresse constante para um coração envelhecido. E o mais preocupante, podem interferir no sistema elétrico do coração, retardando os impulsos. Isso aparece no eletrocardiograma e aumenta o risco de arritmias ventriculares, muito perigosas, que podem causar morte súbita. Por tudo isso, os tricíclicos já não são a primeira opção para tratar depressão em idosos. Hoje preferimos antidepressivos mais novos e seguros para o coração. No entanto, ainda se receitam para dor neuropática. Se você ou um ente querido toma um desses medicamentos, é fundamental falar com o médico. Já se testaram alternativas mais seguras? Está se monitorando a pressão arterial e o ritmo cardíaco? A saúde mental e a física andam de mãos dadas. Temos que garantir que o tratamento para uma não esteja danificando a outra. Seção 5.
o risco inesperado do cálcio, suplementos de cálcio. E chegamos ao número 1. Este é talvez o ponto mais polêmico e debatido, mas é meu dever compartilhar a preocupação que existe na comunidade científica. Sim, ouviram bem. Aquelas pílulas que milhões de pessoas tomam todo dia para proteger os ossos da osteoporose. Por décadas, a mensagem era clara: tome cálcio para ter ossos fortes. Mas nos últimos anos, cada vez mais estudos questionam a segurança desses suplementos para o coração. Conta o caso de Carla, de 70 anos. Preocupada com osteoporose, começou a tomar por conta própria um suplemento de cálcio em alta dose. Anos depois, sofreu um infarto. Não tinha os fatores de risco clássicos. Não fumava. Seu colesterol e pressão estavam bem. Investigando as possíveis causas, sua equipe médica se fixou nesse suplemento diário. A controvérsia é real e a evidência não é definitiva, mas a hipótese nos preocupa. O cálcio que obtemos dos alimentos, como laticínios ou vegetais, não parece ser um problema. É absorvido devagar e o corpo o usa bem. O problema parece surgir com as doses altas e concentradas dos suplementos. Ao tomar uma pílula, se produz um pico artificial de cálcio no sangue. O corpo não pode usar todo esse cálcio nos ossos, e o excesso tem que ir para algum lugar. A principal preocupação é que se deposite nas paredes das artérias. Esse processo, a calcificação arterial, torna as artérias rígidas e pode contribuir para formar as placas que causam infartos. Alguns estudos grandes sugerem que os suplementos de cálcio aumentam modestamente o risco de infarto, enquanto outros não encontraram essa conexão. A evidência é complexa e, para pessoas com osteoporose diagnosticada, os benefícios podem superar os riscos. Mas a lição é clara: mais não é melhor. A estratégia mais segura é obter o cálcio da dieta. Se o seu médico achar que precisa de um suplemento, nunca comece por conta própria. É uma decisão médica que deve pesar sua saúde óssea e, muito importante, seu risco cardiovascular. Hoje descobrimos o lado oculto de 5 tipos de medicamentos muito comuns: os anti-inflamatórios, os protetores gástricos, os descongestionantes, certos antidepressivos e os suplementos de cálcio. Minha mensagem principal não é de pânico, não é pare de tomar seus medicamentos. Fazer isso por conta própria seria muito perigoso. Minha mensagem é de empoderamento. Agora, vocês têm uma informação valiosa que muita gente ignora. Sabem que a pílula para artrite pode sobrecarregar o coração. Sabem que o protetor de estômago pode estar afetando o ritmo cardíaco. Sabem que um simples remédio para resfriado pode ser um risco. Usem esse conhecimento para se tornarem sócios ativos da própria saúde. Da próxima vez que for ao médico, vá preparado. Leve uma lista de tudo que toma, incluindo suplementos e vitaminas, e faça perguntas claras. Doutor, li que esse medicamento pode ter riscos para meu coração. Ainda é a melhor opção para mim? Deveríamos controlar algo como a pressão ou algum exame? Todo tratamento é um equilíbrio entre benefícios e riscos. E esse equilíbrio muda com a idade. Seu coração trabalhou duro por décadas. Merece um cuidado esquisito. Protegê-lo é o melhor investimento que pode fazer no seu futuro. Não dê nada por garantido, nem o medicamento mais comum. E agora, peço uma última coisa. Compartilhem sua experiência nos comentários. Algo te surpreendeu? Suas histórias podem ajudar outros. E lembre sempre, fale com o seu médico. Essa conversa é o passo mais importante que pode dar hoje para proteger seu coração para o amanhã.